3 atitudes que te fazem subir esse jogo do karma, esse desafio, esses desafios do karma da vida. E 3 atitudes que quando você comete, te faz cair lá de novo para o começo do teu karma e retroceder na tua escalada kármica. Esse vídeo é sobre o caminho do yoga refletido no jogo da vida, que é o Mahalila. Se você é buscador, está buscando se elevar, buscando elevar sua consciência, você precisa entender essas 3 armadilhas e esses 3 atalhos. Meu nome é Prada e esse é um canal de Kundalini Yoga, de autoconhecimento, o canal de Kundalini Yoga que mais cresce no Brasil. Te convido a se inscrever nesse canal, tem muita coisa maravilhosa aqui para você e curtir esse vídeo, porque assim os conteúdos desse canal podem chegar em muito mais pessoas através de uma simples curtida sua. Então o Mahalila, ele é a representação desse jogo da vida e aí que a gente consegue compreender um pouco como é que funciona o karma, porque o que acontece? Você tem que passar por esses aprendizados. E se você retorna a atitudes anteriores, que se refletem em um nível de vibração baixo, um nível de consciência anterior, você retorna nesse jogo. Assim como na vida, quando a gente fica repetindo as mesmas atitudes que a gente ainda não aprendeu, a gente retorna para aquela situação que a gente pode dizer que é kármica. Por quê? Porque ela está refletindo o quanto você ainda está vivendo pela consciência da separação, ou, em outras palavras, a consciência do ego. Sim, porque esse jogo ele nos leva para onde? Para a consciência da unidade, ou a consciência da alma. Nesse jogo, se você cair na base da espada, você sobe até a ponta da espada. Isso representa uma ascensão de consciência. Se você cai na cabeça da cobra, você desce até a base da cauda da cobra. E isso representa uma caída no nível de consciência. E é nesses aspectos que eu quero dizer que muitas vezes a gente transcende e muitas vezes a gente cai e tem que passar de novo pelo mesmo aprendizado. Então você vai ver que existem 8 fileiras e cada uma dessas 7 fileiras, elas representam a ascensão da energia pelos chakras, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo chakras. E cada uma dessas casas, elas representam a manifestação da nossa consciência através daquela dimensão. Então tudo isso aqui, ó, ilusão, cólera, que é a raiva, cobiça, a questão do plano físico, confusão, presunção, avidez, sensualidade, é a manifestação distorcida ou plena do primeiro chakra. No segundo chakra, purificação, diversão, inveja, futilidade, poder da mente, fantasia, ciúme, perdão, alegria, são as manifestações de distorção ou de pleno funcionamento do segundo chakra. Então, cada uma dessas fileiras está representando a manifestação, como que funciona através daquela perspectiva, através daquela manifestação, daquele chakra. E pode ver que existem coisas, manifestações plenas e distorções. As distorções que eu estou chamando são as coisas negativas, né, entre aspas, que são a forma pelas quais nós vamos nos confundir com a natureza da separação, com essa ilusão da separação naquele lugar. Então é muito interessante e a gente compreender que a vida é assim. Nós estamos vivendo isso. Então existem 3 lugares que eu quero chamar a atenção, que são essas espadas. E essas espadas, elas estão cortando um caminho, então são avanços que a gente traz. E eu quero trazer 3 atitudes pelas quais a gente avança, que estão relacionadas ao caminho pelo yoga, que o yoga nos traz de forma muito clara.
Então, a primeira delas é logo a primeira possibilidade de, nesse jogo da vida, a gente sair dessa fileira, primeira e segunda fileira, que é aquela fileira bem densa, bem egóica, que a gente sente inveja, que a gente sente ciúme, é uma separação muito densa. E essa primeira atitude nos faz sair desse ciclo tão desgastante de tanta densidade, que é a purificação. Quero me purificar e consigo isso alterando o comportamento dos meus órgãos dos sentidos. Aos poucos percebo um aumento de nível vibracional que faz a minha energia ascender. Fazer um esforço sobre si próprio para purificar-se é a primeira escada do jogo, que nos dá a oportunidade de transcender os apegos vinculados à primeira fileira. Então, o que acontece? A purificação é aquele movimento justamente que o yoga vai trazer, uma purificação dos nossos órgãos dos sentidos, uma purificação daquela densidade vibracional, uma purificação que vai permitir que a minha energia comece a ascender pela coluna, que eu comece a viver percepções mais profundas, percepções mais distantes daquela dualidade tão reativa do ego, que vê o outro como inimigo, que vê o outro como ameaça. E essa purificação, ela é do quê? Ela é dos nossos corpos. E é aquele movimento, então, em que, de certa forma, eu vou aprimorar, eu vou refinar um pouco os meus hábitos. Queridos, hábitos muito densos. Se eu faço coisas muito densas todos os dias ou com muita frequência, a minha densidade vibracional vai estar refletida nesses hábitos. 7, 8 anos atrás, eu bebia de quarta a domingo. Então, o que era isso? Era esse lugar de densidade vibracional e de intoxicação. O oposto da purificação é a intoxicação. Eu quero perceber a vida de forma mais ampla, eu preciso elevar a minha vibração, eu preciso sutilizar um pouco o meu organismo. Senão, não tem energia ascendente, entende? Então é isso aqui, ó, fazer um esforço sobre si próprio para purificar-se. Vai ser um esforço sobre você mesmo para se purificar, para depurar o teu organismo. Segunda habilidade que nos faz subir a escada do karma, concentração. Quando me harmonizo com as regras do jogo, minha conduta passa a ser expressão da verdadeira natureza. Jogo o dado sem me importar aonde o karma irá me conduzir. Confio na harmonia do jogo, entregando-me às suas regras e vibrando cada vez mais alto. Eu jogo o dado sem me importar aonde o karma irá conduzir. Isso é uma mudança que implica numa confiança. Eu não estou mais tentando controlar para que eu fique só no bom e tentando evitar o ruim. Eu estou confiando no fluxo da vida. Eu estou confiando nessa sabedoria natural do jogo da vida. E isso é uma entrega, isso é uma rendição da minha mente. A nossa mente, ela não consegue se concentrar porque a gente não consegue se desapegar da tendência da nossa mente do apego pelo prazer e da aversão por aquilo que é ruim. Então, isso aqui representa esse lugar de confiança, que a minha mente se rende e eu passo a confiar no poder da minha vibração. E isso aqui está na quarta fileira, ou seja, a vibração do cardíaco. Eu começo a confiar que me manter nessa frequência é o que eu preciso. E aí eu solto aquela tamanha energia que se volta para tentar manter o agradável e evitar o desagradável, o controle da mente. E isso me permite a concentração. Isso me permite eu guiar a minha mente para o que realmente me interessa. E a concentração, que é essa capacidade de eu direcionar conscientemente a minha mente, assim, mente
eu quero que você foque aqui. Mente, eu quero que você foque aqui. Essa situação aqui, solta. Isso é concentração também. Eu ter consciência de para qual direção estou lançando a minha mente. E o yoga nos traz isso, ele nos traz a concentração, porque eu aprendo a direcionar conscientemente a minha mente, aprendo a desmanchar enredos que não são mais interessantes para mim. O yoga nos faz isso, ele nos coloca no lugar de conscientemente direcionar para onde que eu quero que vá a minha atenção e me firmar na minha consciência de presença. Agora, um rápido recado. Se você está assistindo esse vídeo em agosto de 2023, eu acabei de abrir as inscrições para um novo destino. Um evento justamente que eu vou tratar de karma, de liberação. Como criar um novo destino na nossa vida através de uma prática direcionada para as nossas necessidades. É isso que você vai encontrar nesse evento. Vai ter live, vai ter o desafio da meditação. Você tem que se inscrever. E a inscrição é 100% gratuita e está lá na legenda, na descrição desse vídeo. E o terceiro é o sadhana, a entrega espiritual. O exercício espiritual é o meio direto de experienciar a consciência cósmica. O exercício espiritual permite entender que o Mahalila, o grande jogo, é a natureza básica do universo manifestado. Cada estado, cada casa é um jogo da mesma energia divina, uma manifestação diferente da mesma unidade. Essa consciência devolve do múltiplo ao único. Procuro a união indivisível, a consciência sem dualidade, a bênção da graça. O sadhana, que é algo que eu já falei aqui no canal, eu vou deixar lá na legenda do vídeo, um vídeo no qual eu falo sobre a prática diária, sobre sadhana. Essa casa nos leva lá direto para a consciência plena. Então, ou seja, eu passo por várias armadilhas. Eu passo pela armadilha do orgulho, da vaidade, do pessimismo e do egoísmo, que iriam me levar lá para a primeira fileira. Quando eu caio na casa do sadhana, eu pulo direto para a consciência plena, que é essa consciência da unidade. O que é essa consciência da unidade, queridos? Essa consciência da unidade é o oposto da consciência da dualidade, da divisão. Na consciência da dualidade, eu me enxergo separada de você. E você, para mim, é uma ameaça, porque eu não enxergo que dentro de você existe a mesma consciência que tem dentro de mim, só que passou por um diferente Mahalila, um diferente jogo, e está em uma diferente etapa. Dentro da consciência da dualidade, eu me vejo separado. E aí todas as distorções que vêm disso. Tanto a ideia de eu me sentir acima, a ideia de eu me sentir abaixo, eu ter raiva de você, eu achar que eu tenho que ter a vingança, a mágoa, um lugar onde eu não consigo perdoar. Tudo isso vem dessa consciência da dualidade, dessa ilusão da dualidade, no qual eu não estou enxergando que todos nós somos a mesma consciência, passando por diferentes etapas desse jogo da vida, desse jogo kármico. Quando eu passo por tudo isso e chego na consciência plena, isso me desperta uma grande clareza e também uma grande compaixão e uma grande paz com relação a todas as diferentes manifestações e etapas em que as pessoas estão, porque eu entendo que tudo faz parte de um grande jogo divino de aprendizagem e cada um está passando pela etapa que corresponde. E só cabe a mim viver o meu próprio jogo. Teoricamente, a consciência plena seria o estado de iluminação aqui no jogo Mahalila, tá, queridos? Lembrando que sadhana existe dentro do contexto do yoga como uma prática diária. Essa prática diária pode ser uma prática, um kriya, uma aula, pode ser também uma meditação. Mas existem outros sadhanas, outras disciplinas espirituais que podem envolver outros caminhos, tá? E aqui no canal eu falo do sadhana na perspectiva do yoga, que é o que eu busco ensinar para vocês, o yoga no contexto da prática diária. Porque isso daqui é o que salvou a minha vida, é o que me ajudou a sair de repetições muito densas, né? E é por isso que eu trago isso para vocês.
Nossa prática de yoga nos proporciona esse caminho que vai nos ajudar no jogo do karma, principalmente pela purificação, pela concentração e pelo sadhana, pela entrega espiritual. Agora eu vou falar do que nos faz se perder deste caminho geralmente. E eu estou trazendo um pouco da minha experiência pessoal também, porque foram os lugares principais em que eu vejo que eu caí nesse caminho. Lembrando que a gente cair é natural e a gente precisa cair várias vezes na mesma coisa até a gente perceber e seguir em frente, né? Então, primeiro, na falsidade. A falsidade, ela é a casa 24, onde a gente tem essa cabecinha de cobra e a gente desce lá para a presunção. Em outra tradução, eu encontrei aqui como más companhias. Você já vai entender por quê. Sei como cheguei aqui. Foi buscando identificar meu ego e vim dar com um grupo que, em verdade, alimenta meu ego. Ao estar com essas pessoas, fica claro que meus problemas pessoais acontecem por causa do mundo exterior. Estou em má companhia. E a serpente me devolve para a vaidade. Então, essa é a casa das más companhias. O que acontece? Então, vou repetir. Sei como cheguei aqui. Foi buscando identificar meu ego e vim dar com um grupo que, em verdade, alimenta meu ego. Então, as minhas companhias, eu busquei elas porque elas me mantêm na ilusão. Elas me mantêm naquela ideia de mim que eu quero manter. E aquela ideia do meu ego que eu quero manter. Então, por exemplo, se eu tenho uma identidade baseada em ser controladora, em fazer as coisas acontecer pelo controle, eu vou estar com pessoas que permitem que eu controle elas, que me elogiem por essas minhas habilidades, que me admirem e que eu possa controlar. Então, no geral, aqui fala da gente se envolver de novo com um grupo de pessoas que alimentam o nosso ego, que a gente está buscando, que a gente buscou e vibrou e sintonizou com esse grupo, justamente porque a gente queria alimentar o nosso ego. E quando eu estou na companhia dessas pessoas, elas me distraem, elas me trazem de novo para aquela impressão que que os meus problemas, eles estão fora, que os meus problemas são culpa de algo exterior a mim. Então essas companhias me mantêm adormecido. Essas companhias me mantêm distraído para a verdadeira questão. E quantas vezes, né, queridos, a gente já viveu isso aqui? Eu, pelo menos, né? Quando a gente decide fazer uma mudança, não aparece esse desafio, o que a gente fazia antes com os nossos amigos, eles nos convidam para sair e aí a gente tem que fazer essa decisão. E às vezes, antes de fazer essa decisão de seguir em frente e de sintonizar com um novo grupo de pessoas, a gente vai cair várias vezes aqui nas más companhias. E isso nos faz voltar lá para a presunção. Segundo lugar que a gente cai é a dispersão. E a dispersão eu já vi traduzido, que eu achei mais interessante, foi a fé cega. Quando a confiança não se funde na minha natureza interior, mas em um modelo cultural, significa que caí numa atitude errônea. Penso que o meu caminho é o único válido e tento impô-lo aos demais. A fé cega é um vício e eu vou descendo para refletir sobre meus apegos. Então, o que acontece? Aqui eu já estou naquela, né? Eu já passei por aquela etapa da confiança, eu estou edificando algo na minha vida, mas eu acho que eu sou superior aos outros porque só eu sei o caminho certo. E aí eu entro muito naquele lugar de o quê? De querer doutrinar os outros. Não é? A gente não passa muito por isso, inevitavelmente, queridos, no nosso caminho de prática. Eu vou querendo doutrinar aos outros, eu não estou enxergando ainda a unidade, eu não estou nessa ampla percepção, mas eu já estou muito apegado a essa ideia do que é certo, que eu estou construindo, estou batalhando para edificar e acho que todo mundo tem que ser igual a mim. Isso é dogma, isso é uma fé cega.
a fé cega é um vício. E aí você desce lá para a confusão, na primeira fileira. E por último, o lugar que a gente cai, que é lá, tá lá em cima, lá na 7ª fileira. Então, olha tudo que eu já conquistei, que eu já compreendi, mas ainda assim tem essa armadilha lá. Por quê? É o egoísmo. Ao assumir uma forma, o centro de toda a atividade sou eu e minhas coisas. Tudo aparenta estar em função de mim. Fiquei preso no ego. Não consigo me reconhecer como a totalidade que sou. Estou próximo da consciência cósmica, mas posso me perder no caminho. A falsa identidade me irrita e é por isso que eu desço até a ira. Queridos, a gente fica com raiva da gente mesmo. O que acontece? Isso aqui é o ego espiritual. Isso aqui é, olha até onde eu já cheguei. Eu acho que todas essas coisas maravilhosas que acontecem através de mim vêm do eu, vem do euzinho, vem do ego e não da própria manifestação de tudo. Então eu estou muito centrada em eu, no eu. O que vai acontecer comigo, o jeito que as pessoas me olham, tudo que eu construí. Então, eu não estou percebendo que todos os dons que eu tenho, todas as capacidades que eu tenho, são incríveis, mas são algo que não vem através de um eu, é algo que passa através de mim. Que eu sou um canal da consciência divina, que eu sou um canal da consciência infinita. E é isso, essa compreensão que a gente precisa ter, porque quando a gente começa a trilhar um caminho espiritual, começam a aparecer muitas virtudes, muitas capacidades, muito potencial mesmo. E a gente precisa ter essa consciência. Não vem de você. Você é apenas um canal para essas qualidades, para essas forças que são a manifestação, novamente, nesses planos da consciência que estão aparecendo através de você. Mas não é porque você é melhor que ninguém, porque você chegou onde ninguém vai chegar. Isso é uma percepção do ego. E é aqui que a gente cai lá para a cólera, a raiva. Então, queridos, vejam que na nossa caminhada a gente precisa cair várias vezes, muitas vezes, nessas distorções para a gente subir de volta e assim a gente vai trilhando. Quando a gente tem um sadhana, quando a gente tem um caminho espiritual, a gente tem uma grande ajuda dessas forças, da força da purificação, da concentração que nos leva para a disciplina e do sadhana, que é um verdadeiro caminho de liberação. Vai vir do teu esforço, da tua rendição em direção de se autodespertar, de querer enxergar. Então é algo muito forte, muito poderoso, né? É tão interessante, vocês não acham? E você já caiu nessas armadilhas do ego? Já caiu várias vezes e voltou e subiu de novo e parou a prática e se perdeu, depois voltou de novo para a prática? Muitas vezes, né, queridos? E eu também. Até que a gente vai se edificando. E essa é a função do karma. A gente tem que entender que o karma ele tem uma função e que tudo que ocorre com a gente está espelhando e nos mostrando algo que a gente precisa enxergar. E é isso justamente, a gente reclama, né? Mas é isso justamente que vai nos possibilitar crescer como consciência. E se não fosse essas caídas, essa dor, esse sofrimento, a gente não cresceria como alma, como consciência e não soltaria. Me conta então como é que está o teu processo diante dessas 3 possibilidades de subida e dessas 3 armadilhas que eu quero saber. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.